A RPO Solutions apresenta TalentCast, o podcast que entrevista quem entrevista. Bem-vindos ao TalentCast, o seu espaço de RH, você profissional de RH, interessados por RH, para a gente falar de liderança, desenvolvimento humano, carreira, recrutamento, enfim, tudo que permeia esse nosso mundo tão desafiador de pessoas. Eu sou a Carol Coelho, eu sou especialista em RH e hoje eu tenho um episódio super especial com um convidado especial, que é o Rafael Simone. É Simone mesmo? Simone, que está aqui com a gente. E queria te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente e contar um pouquinho da tua história, da tua carreira. O Rafael, hoje, é uma das lideranças da Natura na área de recrutamento. Isso. Então, tem muita coisa legal para a gente trazer e conversar com você. Seja bem-vindo, Rafa. Bacana. Super obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Né? Eu falo que eu sempre assisto o podcast, já participei de um muito pontualmente, e esse vai ser o meu primeiro videocast. Então, estou bastante feliz de estar aqui. E posso começar já? Claro! E hoje é sobre você. Ai, que delícia! Ótimo! Vamos lá, então. Bom, então, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está aí, que reservou um tempo para nos escutar. Eu acho que falar de mim, eu não consigo não falar de mim sem falar do menino que nasceu lá em Piracicaba. Você também é do interior? Eu sou do interior. Eu falo Perdizes, que é onde eu moro. Eu não consigo falar Perdizes ainda. Não, eu dava uma... Eu não falava o Perdizes, mas eu dava um Perdizes, assim, sabe? Entendi. Pra dar um... Entendi. Uma coisa meio lá, meio cá. É, exatamente. E assim, nasci lá, minha família toda é do interior. Na realidade, a minha mãe é daqui de São Paulo, mas ela já pegou o sotaque, não tem mais o sotaque paulistano. E Piracicaba é carregado, né? É bastante carregado. É bastante carregado. Enfim, nasci lá e desde criança sempre fui muito comunicativo, sempre gostei muito de falar com as pessoas, etc. E aí eu falo que assim, né, dando já um jump aí, um super pulo para a carreira e etc, eu decidi fazer engenharia civil, porque na época eu desenhava bem, ia bem em matemática, eu falei assim, uma ótima decisão, né, de se tomar na vida com 15 anos, você escolher a sua profissão. Né? E aí eu achei que eu tinha que ir para engenharia civil, fiz lá em Piracicaba mesmo, na escola de engenharia de Piracicaba, e queria ser engenheiro de obra. Eu ia te perguntar isso, qual que era a tua intenção? Era obra. Exatamente, assim, eu tenho uma época que eu pensei em trabalhar com projeto, mas assim, eu gostava do movimento, da obra mesmo, então queria trabalhar, era a época que surgiram as grandes construtoras e etc, falava-se muito sobre engenharia civil. E aí eu falei, vamos fazer engenharia civil, já vou bem em matemática, né? Já gosto de física, etc. Então vamos fazer engenharia. Aí eu cheguei na faculdade e falei, vixe. Sério? Talvez não seja isso. Mas no primeiro ano já te deu aquele... Então, quando eu cheguei na faculdade, minha faculdade eu fazia à noite. E aí eu falei, cara, eu quero começar a trabalhar, né? Eu quero ajudar em casa, eu quero ter a minha grana, eu quero começar. E aí eu lembro, nossa, muito doido isso. Eu lembro que eu saí um dia distribuindo currículo pela cidade, sem filtro algum, assim. Né? Eu falava assim, vou pegar essas empresas que eu mais conheço, que são da cidade, e saio distribuindo. Era aquela época que você deixava o currículo nas empresas. E no interior isso ainda é uma prática, ainda é uma prática. Não tão quanto era antes, mas ainda existe. Ainda existe. E aí uma empresa me chamou para ser estagiário de marketing. Olha só, nem sabia o que era marketing. E aí fiquei 2 anos lá, que era a Coplacana, uma empresa, uma cooperativa lá de Piracicaba. Mas que é forte também, né? Que é bastante forte. Sim. Trabalha com vários fornecedores, como Bayer, Monsanto, FMC, Syngenta. Mas eu falei assim, cara, eu queria conhecer mais coisa. Foi quando eu me inscrevi no programa de estágio da Raizen. Tá. Né? E aí, no programa de estágio da Raizen, eu fui fazendo etapa a etapa. E a Raizen, é uma mega referência lá no interior, né? Não, é uma mega referência geral, né? É uma empresa bem importante. Sim. E aí, eu me inscrevi e aí chegou o dia de ir na dinâmica de grupo.
né? E aí, uma coisa muito interessante, eu conheci a minha melhor amiga na dinâmica de grupo de estágio, você acredita? Não, ó, pausa aqui para 2 intervenções. Para você que acha que a dinâmica de grupo não tem o menor fundamento, não é importante, veja aqui que tem, é importante. Contatos. Você, no mínimo, faz bons contatos, às vezes, para a Exatamente. vida, Total, né? Total. E você falou uma outra coisa também de processo seletivo, depois eu falei, poxa, vou voltar nisso, mas vou voltar. Mas eu tinha um professor na faculdade, imagina, me formei em 2005, que ele falava, psicólogos, atenção, os engenheiros vão dominar os RHs. Parece que o jogo virou mesmo, não é isso? É, real. E essa minha amiga é engenheira, Aí. você acredita? Aí. Que eu conheci lá. E engraçado que, assim, tinham muitas pessoas de engenharia nessa dinâmica e eu achei que era, sei lá, compras, né? Áreas mais relacionadas à engenharia. Cheguei lá, tinham 3 pessoas de RH, era benefícios e 2 BPs. Eu falei, gente, como assim? RH, nunca pensei nisso, etc. Aí a gente fez a dinâmica de grupo, etc. Eu fui pra entrevista final. E aí a gestora, a Giovana, uma querida, chegou e falou assim pra mim, por que você colocou RH? Aí eu falei assim, olha, eu não coloquei, eu acho que eu devo ter sido redirecionado, mas se você tiver problema pra resolver... Eu quero aquele, tipo, doido pra entrar na Raizen, assim, né? Nossa, e falou a palavra certa pra ela naquele momento. Exatamente. Indicadores, eu sabia lidar com Excel, essas coisas, né? Pra estagiário é ótimo você falar isso. Né? Naquela época, enfim. E aí eu entrei na Raizen para trabalhar numa área que chama HR Business Partner, né? Que é RHBP, enfim, generalista, consultoria interna de RH. Que eu não fazia ideia do que era, não fazia ideia do que é RH, porque você acha que RH é DAP e recrutamento, sim, né? Sim. É isso que você resume RH, muitas pessoas, infelizmente. Ainda? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, e aí no meu primeiro dia, ela falou assim, olha, aqui no RH a gente tem essas áreas. Foi aí que eu entendi que tinha atração, né? Não era só recrutamento, era atração e seleção, marca empregadora, programas, talent management, desenvolvimento, treinamento, BP, e assim, entender o papel do BP também junto com as lideranças. Eu falo que eu fui muito sortudo, porque eu fui treinado por pessoas que são muito queridas e entendiam muito de recursos humanos, né? Então, eu tive uma gerente maravilhosa, que é a Mirella. Hoje, enfim, ela é diretora de RH numa seguradora. A Gi também continua na Raizen lá. Enfim, foram pessoas que me moldaram o meu conhecimento. Eu nunca esqueço um dia que a Mirella sentou do meu lado, assim, e ela falou, Rafa, quero ver aquele cronograma que eu tinha te pedido. E assim, eu nunca tinha montado um cronograma. Deus. Imagina, tipo, sei lá, tinha 20 anos, sabia montar cronograma de obra, né? Que você aprende na faculdade, etc. Mas cronograma de projeto nunca tinha montado. E a Mia, eu lembro que ela sentou assim e falou assim, eu vou te ensinar. E imagina, uma executiva sentada do seu lado e fala assim, você começa assim. E ela desenhou como que se fazia um cronograma pro estagiário dela. Eu nunca comentei sobre isso com ela. E, para mim, isso tem um valor e marcou a minha carreira, né? Porque eu acho que eu acho que o ensinar, o dividir o conhecimento, e principalmente se você está num papel de liderança, ele é extremamente importante, né? Sim. Então, eu falo que sempre que as pessoas falam, Rafa, você teve uma jornada legal. Mas eu tive muita gente legal do meu lado também. Eu acabei tendo a sorte de ter pessoas bacanas em volta de mim. E que te deram um embasamento legal, né? Que hoje eu tenho pensado muito sobre isso, refletido sobre isso, até pensando em próximos passos de empresa, né? E como é que a gente faz hoje num mundo com conhecimento, às vezes, é tanto conhecimento, mas às vezes tão raso. Exatamente. E você não tem tanto o presencial, em alguns casos, né? Eu, por exemplo, já revi minha opinião sobre o full remoto, que eu era uma... Do full remoto. Não, já, porque eu já estou sentindo alguns gaps. Eu acho que talvez o híbrido, nem o total presencial, né? Mas um meio termo, porque eu acho que isso que você acabou de contar, dessa experiência que você teve, o remoto não te dá. Não dá. Eu acho que a gente vai aprender ainda a trabalhar no remoto, porque pensa, né? Da pandemia para cá são 4 anos. Ok, são 4 anos, mas assim, a gente está falando de centenas de anos em que a gente sempre trabalhou presencialmente. Né? Então, eu gosto do meio termo, eu acho que a gente está se adaptando bem a esse meio termo,
Mas eu acho que vai ter muito chão ainda pra gente se adaptar pro remoto. Mas eu percebo, assim, e falo por mim, tá? Experiência própria, de quanto eu sinto falta. E eu ainda tenho esses momentos, né? De vir para cá, né? Para São Paulo, conhecer pessoas presencialmente, trocar, participar de eventos. Mas muita gente não tem. E isso vai te deixando fechado numa realidade que é só ali. Às vezes você trabalha e dorme no mesmo ambiente. Então, você vive problemas e descansa no mesmo ambiente. Nossa. E isso adoece. E a gente viveu isso de uma forma muito intensa na pandemia, né? Eu lembro que eu trabalhava e dormia no mesmo quarto. E não faz bem. E acho que você comentou uma coisa que é sobre a profundidade, né? Que eu acho que, para mim, está totalmente correlacionada com o senso crítico. Sim. Então, hoje, um dos desafios que eu acho que a grande maioria da liderança enfrenta é como é que eu consigo recrutar a galera com senso crítico, que eu consiga dar projetos, que eu consiga dar autonomia, né? Capacidade de análise. Exatamente. Não é? Total. E uma capacidade de propor questões com embasamento. Eu nunca esqueço, uma coordenadora me falou uma vez, Rafa, é muito importante que a gente se embase daquilo que a gente está falando para alguém, né? E hoje eu vejo que... Acho que a gente teve acesso a tanta coisa, a tanta informação, a tanta tecnologia e etc. Eu acho que não é uma reclamação, tá? Não. Eu acho que isso é incrível, mas como a gente lida com isso também é importante. Porque eu acho que para as conversas profundas, a gente precisa ter embasamento. Sim. Né? Então, já trazendo para o mundo de recrutamento e seleção, né? Quando a gente chega para uma liderança e fala, tô tendo dificuldade de encontrar esse perfil, né? Isso acontece todos os dias, né? Toda hora. Parece que isso acontece na Natura, parece que isso acontece nas empresas que eu passei. Aliás, mas acontece lá com você também? Todas, então, todas. Beleza. E aí, assim, mas o que é? Eu não consegui mapear candidato, eu não achei volume de pessoas, eu tô tendo problema com remuneração, com localidade, senioridade, enfim, quais são os motivos que me levam a ter esse posicionamento? E eu acho que você ter essa profundidade é extremamente relevante para o líder, porque principalmente no papel ali de recrutamento, de consultor de RH, a gente está ali muitas vezes aconselhando uma tomada de decisão. Pois é, e até para você montar a estratégia daquele processo, né? As pessoas querem tanto ser estratégicas, né? A gente, não, mas eu quero ser estratégico. Gente, você pode ser estratégico no seu quadrado ali. Exatamente. Como é que você monta um processo seletivo estratégico? Total. Olhando, por exemplo, quais são ali os seus detratores naquele processo. Eu tô tendo dificuldade porque realmente é a questão salarial. Total. Ou, né, sei lá, tem N motivos, né, que a gente... é o técnico, né, que tá muito exigente. Eu não sei, mas a gente não tem esse embasamento. Aí vai pro gestor e fala que só não conseguiu. Veja bem, não consegui. Eu escutei Eu adoro TikTok, tá, gente? Amo, não sei se vocês gostam, mas eu adoro. E eu tenho acompanhado muitos perfis que falam sobre carreira e etc. E tem muito conteúdo bom, tá? E teve uma consultora esses dias que falou assim, cara, muitas pessoas chegam para mim e falam, como que eu vou ser estratégico? Como que eu quero ser estratégico? E ela deu um exemplo muito, assim, para mim foi muito simples, mas foi muito maravilhoso. Ela falou assim, imagina que você tem que fazer uma faxina na tua casa. Quantos metros a sua casa tem? Tem quantos cômodos? Você vai começar por onde? Pelo banheiro? Você vai dividir por dias? Em quanto tempo você espera fazer? Qual é o prazo? Então, eu falo que às vezes a gente quer ser estratégico e construir coisas, né? Lindas visualmente, enfim. E a gente não fala daquilo que precisa ser falado, né? E você fica no ideal. Só no ideal. Você não desce. Né? E não sei de quem é a frase, depois eu vejo pra gente puxar, mas assim, uma ideia não é nada, né? O que é a execução. Tem vários pensadores que falam sobre isso. É a execução, é como é que você faz aquilo, e é só na execução que a gente tem os aprendizados. Exatamente. Também. Total. Né? De, poxa, tive dificuldade aqui, então o que gerou essa dificuldade para eu fazer diferente na próxima? Eu sinto que às vezes as pessoas ficam tão nesse automático que não param para olhar isso e entender que isso é ser estratégico. Peraí, se eu tiver um aprendizado aqui e fizer diferente lá na frente, né? Sabe a tua fala na dinâmica de grupo? Assim, não, eu sei resolver problemas. É isso, isso é resolver problemas, né? E eu compartilho da tua opinião de sentir falta. E aí eu não sei, tá? Eu ainda não consigo ter... Tem algumas teses do que está acontecendo, mas eu acho que as pessoas estão perdendo isso da profundidade. Eu também acho. Eu acho que a gente tem
eu acho que isso está totalmente ligado à quantidade de informação que a gente tem acesso e a tempo, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem as IAs generativas, etc., que salvam tempo. Mas aí o tempo que eu salvei, eu preencho com mais coisas. Isso faz com que eu nem tenha tempo para refletir, né? Para eu me debruçar sobre aquele problema e pensar o que me levou a fazer aquilo que eu fiz. Né? O que eu faço com aquilo que eu tenho na mão? Por que eu escolhi esse caminho? Por que eu não escolhi o outro caminho? Né? E tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer em processo seletivo, por que você acha que essa foi a melhor decisão? Ou por que você tomou essa decisão? Eu adoro essa. Né? Eu adoro. Por que você tomou essa decisão? E você tomaria alguma decisão diferente? Sim. Porque eu acho que aí a gente consegue ver a capacidade que a pessoa tem de refletir e de evoluir, né? Porque, afinal de contas, a gente está sempre aqui para fazer o melhor. Eu, pelo menos, parto do pressuposto que eu sempre tenho que dar o meu melhor todos os dias. Tem dia que a gente dá 40%, 30%, 60%. E isso é do ser humano, tá tudo bem. Faz parte, mas importante é estar aberto para sempre melhorar. E recapitulando um pouco da nossa conversa de carreira, que acho que a gente deu uma desviada aqui, mas, enfim, e tava lá na Raizen, e eu lembro que eu falei assim, cara, o que eu quero, né? Eu quero ficar aqui, eu sabia que eu queria ficar lá. Onde é que eu vou? Vou para atração e seleção, porque eu cuidava de programa de estágio também, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui convidado, né, para fazer parte da área de atração e seleção, e eu falo que, assim, foi um presente para mim. Eu lembro que logo que eu cheguei, minha gestora me deu uma vaga de liderança para eu fazer. Eu falei assim, nossa, mas você acreditou mesmo em mim, né? E aí, cara, eu acho que para mim, recrutar... uma vez me perguntaram, né? Por que você curtiu a área de atração e seleção? Por que você gosta? Porque me faz bem como ser humano. Eu gosto da conversa, da história, do relacionamento. E às vezes a gente acha que fica tão apegado ao propósito. E acho que isso é importante também. Mas assim, o que te dá bem-estar de fazer, né? O que te realiza como ser humano? E foi na área de atração e seleção que eu encontrei essa realização. Depois eu passei por remuneração também. Eu falo que eu adoro falar de remuneração, mas só falar mesmo. Eu tive ali, eu falei assim, olha, realmente gostei. Foi muito importante para minha carreira passar por remuneração. Mas eu vi que eu agrego mais valor dentro de desenvolvimento de talentos, etc. Depois tive uma jornada de diversidade e inclusão na CAT e fui para a Natura, que é onde eu tô hoje. E aí na Natura eu fiz um pouco de tudo, né? Tanto vaga até projeto. Hoje eu tenho uma posição que ela tem um nome super bonito, que é Center of Expertise, que é COI, né? Que muitas empresas têm, os famosos COIs, né? E aí eu sou a referência técnica de atração e seleção para a América Latina na Natura. Que legal! Né? Então, hoje eu estou muito próximo de Brasil, México e Argentina, né? Então, hablo mucho todos os dias. Ai, gente, é o dia... é o dia do espanhol. Então, hablo mucho com los hermanos e com todas as chicas. E, assim, para mim foi maravilhoso conhecer outras culturas, etc. Para mim foi presente, admiro demais a Natura. E eu acho que, assim, esses dias me perguntaram, né? Como é que foi a sua virada de analista para coordenadora? Eu falo que foi muito desafiadora. Mas é a mais desafiadora. E segue sendo, assim. É a mais desafiadora, eu te digo, depois fica mais fácil. É. Eu falo para todo mundo que assume essa primeira liderança, né, que é a coordenação, é a arrebentação. Porque é de fato quando você muda de cargo. Uhum. Você está num cargo novo, você nunca fez isso. É a primeira vez que você está liderando pessoas. E aí a gente, ser humano, né? Você foi promovido àquele cargo e você se exige como se você fosse o sênior. Como se já fosse no 100%, né? Só que não. É um cargo novo para você. Você tá júnior naquele cargo. Então, eu te digo, é a mais desafiadora. Depois, os desafios ficam mais complexos, mas você também tá mais, sabe? O que não mudou... são tão difíceis. Exato. O que mudou muito para mim, assim, é que o que é exigido hoje de mim são habilidades comportamentais muito mais aguçadas. Então, a tua capacidade de gestão de conflitos, a tua capacidade de influenciar pessoas, de engajar.
E, sei lá, 6 meses atrás, o que me cobravam era SLA, vaga ali, etc. O que assim, né? Você era a garantia. Né? Eu faço. Tá Você comigo. se garantia. Tá comigo o processo, né? Agora Eu não. acho que tem toda a influência que você tem que exercer, só que quando você tá nesse tipo de papel, quando você é colocado, né? Esperam isso de você, né? E eu acho que os feedbacks, mentoria e etc. são lugares extremamente valiosos para mim, para trocar e conseguir cada vez mais evoluir. E eu falo que, assim, todo líder consegue ser um bom líder se investir e tiver autoconhecimento. Porque, Nossa, total. Às vezes acaba sendo meio óbvio a gente falar do autoconhecimento, né? Mas assim, não é óbvio. Eu falo que, assim, nessa do não óbvio, né? Mas o que é ter autoconhecimento? Você ter noção dos seus gatilhos, né? O que te deixa bem e o que te deixa mal. Você ter noção de onde você agrega. Você ter noção daquilo que, cara, eu faço isso, eu gosto de fazer, mas não é a melhor forma. O que é tua potência, o que é tua luz, o que é tua sombra. A luz e sombra. Eu tenho repetido muito essa história da luz e sombra ultimamente, viu, gente? Porque é total. Não é? E isso vem com autoconhecimento. Exatamente. E não é de uma hora para outra também que você consegue isso. Eu acho que você precisa de muita vivência. Repertório, né? Repertório. E repertório. Porque é com a experiência que isso vem. E também o quanto você reflete sobre aquilo, né? E traz um aprendizado para você de, olha, funciona assim. E como que foi para você quando você fez essa virada para liderança? Para coordenação, a primeira? Nossa, gente, eu chegava em casa, eu vegetava. Sério? Era assim, ó, eu tava ali só de corpo presente. E aí eu não entendia por que eu tava tão cansada, se em tese eu não tava mais fazendo, porque eu não executava mais tanto. O tático, né? O tático. Esgotada. Aí comecei a entender que, como era uma mudança comportamental, e estava me exigindo muito soft skills que eu ainda, apesar de aparentar, né, e de estar ali comigo, não eram desenvolvidos, isso me demandava muito. A mudança de comportamento te demanda. E me cansava demais, porque você nunca teve aquilo, você nunca resolveu um problema ainda nessa posição, ou você não sabia, né, não sabia como lidar mesmo. E tem uma coisa que acontece. Eu acho que algumas empresas já estão fazendo, e eu tive a sorte de ter isso, mas eu já estava em nível gerencial. Mas eu percebo como faz falta. Sabe, assim, o Manager Essentials? Assim, ó, você virou líder... O que você precisa ter? O que você precisa ter? Kitzinho básico de sobrevivência. Qual que é a sua caixa de ferramentas, E, todas Só me deram quando eu era gerente. E eu vejo que, assim, todas as empresas sabem que a gente precisa disso, e é o maior desafio preparar, né? Tipo... Toda empresa que eu trabalhei tinha pelo menos uma pastinha ali, um projeto de, precisamos estruturar um programa de desenvolvimento de liderança para novos líderes. Não teve uma empresa que eu não passei que essa não fosse uma pauta. Mas não vai. E aí, assim, tem empresa que até vai, mas aí estaciona. E aí as pessoas mudam e os projetos se perdem. Mas eu acho tão valioso, eu vi tanto valor nisso. Eu lembro porque me marcou tanto que eu dei esse feedback. Assim, gente, que importante essa formação que vocês estão fazendo. Tipo, tudo bem, eu já estou num nível gerencial, mas comecem a fazer isso com quem vocês querem. Vocês estão vendo que tem potencial de sênior para virar coordenador, já põe nesses programas. Exatamente. Porque, assim, não vai minimizar... Quer dizer, vai até minimizar um pouquinho a dor, né? Mas vai ajudar tanto, do tipo... E coisas básicas. Lei trabalhista, sabe? O que você pode, você não pode fazer, como é que você tem que se comportar, frequência de ponta, aprovar ponto, sabe aquela coisa toda que, tudo bem, é mais burocrático, mas faz parte. Como que você abre uma vaga? Como é que você abre uma vaga? Né? Porque você só, às vezes, recebia a vaga, mas você tem que abrir, você tem que passar para aprovação, todo aquele as mil instâncias que acontecem, né? Sabe? Eu acho que talvez aprender sobre se relacionar, né? E sobre fazer o network importante com os pares também, né? Então, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode passar a tarde aqui falando, né? E que é importante. E algo que é extremamente relevante a gente trazer para o debate é a geração Z, né? Então, imagina, né? Eu tô vivendo isso como bom millennial. Eu também somos millennials. Imagina como é que a geração Z tá chegando na liderança, né? Então, a geração Z tá chegando aqui nos cargos de liderança, tá tendo o acesso às primeiras posições. E é uma geração que cobra uma postura, eu acho genial isso.
Eu acho que a geração Z, ela cobra uma postura diferenciada do poder. Vou falar do poder, Sim, mas entenda mas eu entendi. como a estrutura, como aquilo que eu estou sendo demandado. Então tá, você tá me demandando isso? Tá. O que você espera de mim? Por que você quer que eu faça isso? Sim. Sabe? E isso assusta as organizações. Assusta. Né? E eu compartilho a tua opinião. Eu acho que a gente não está preparado, e eu me incluo nisso, para lidar com a geração Z. Então, quando as pessoas chegam, né? E tem muito isso, né? Toda virada geracional tem isso. Assim, eu já tive um aprendizado, que é esse. Quando nós fomos a bola da vez, a gente também vivia isso, né? De 2010, 2009, 2010... Teve isso. É porque a geração Y, né? Os millennials, eles não são tão... Eles mudam de emprego, porque o X não mudava. E a gente mudava de emprego. Por exemplo, essa transição que você fez da Raizen, né? Chegou, foi na Caterpillar, Natura, os X não faziam. Né? Eles então, anos a gente quebrou alguns paradigmas nesse sentido, porque a gente foi para uma média de tempo de empresa de 3 a 5 anos, ou menos, né? E aí, quando chega agora o Z, a gente se incomoda. E eu também me incomodo. Eu também compartilho, né? Dessas coisas da pessoa não ser engajada. Sei lá, enfim. A gente pode reclamar aqui de um monte de coisa. Mas a gente também tá sabendo lidar com isso? Com essas perguntas todas, com esse posicionamento, com esse explicar por que ele tem que fazer, né? Não sei. Cada vez mais eu acho que a geração Z e o pessoal vem cobrando essa questão da relação de troca, né? Então, assim, toda relação é uma troca. Eu tô aqui porque, cara, tá sendo super legal bater esse papo com você isso. E me agrega muito, né? E eu acho que a gente tem tido dificuldade dessa troca, né? Então, eu vou trocar isso aqui com você, mas o que você espera, sabe? E eu acho que a gente tá numa correria tão grande nos últimos tempos que existe pouco espaço para eu sentar e falar assim, pessoa X, enfim, o que você espera? O que você espera do seu desenvolvimento? O que você quer? Eu acho que essas conversas precisam acontecer. Precisam. Né? E eu acho que é uma geração que cobra isso. E que quer ser ouvida. Né? Sim. Eu não vou ser ouvido? Então, muito obrigado. É uma galera já terapeutizada, né? Já. Então... Isso ajuda. Ajuda bastante. E eu vejo que, né? Eu não sei se... Talvez eu esteja total certo do que eu tô falando, mas enfim, vou jogar aqui na roda para ver o que você me fala. Será que não é uma geração que tá conseguindo escolher direito às batalhas? Ele tem poder. É uma geração que tem poder de escolha, né? A gente era escolhido. Agora eles escolhem. Eles estão escolhendo. Eles escolhem. Então, foi uma coisa que agora, trocando ideia com você, eu falei assim, cara, eu acho que é uma geração que tá escolhendo o que quer. Né? Tá escolhendo as batalhas. A gente antes era escolhido, né? Então eu participei do processo X. Quantas vezes a gente ligava para candidato ou ligavam pra gente, né? E a gente, uau, a empresa tal tá me ligando, né? E hoje, não. Você pode ver, a postura dos candidatos é diferente. Hoje obrigado. Não é? Tô feliz. É assim. Então, gente... Eles ainda se emocionam. A gente acabou de entregar um programa de estágio na Natura e foi muito especial porque tem um símbolo de cultura muito importante na Natura. Natura é um símbolo de... É muito especial, que é uma rosa branca, né? Sim. Porque quando o seu Luiz, o nosso fundador, ele abriu a primeira loja na Oscar Freire há muitos anos atrás, ele distribuiu uma rosa branca e uma cartinha, né? Para as pessoas falando da Natura e etc. E a gente comunicou essas pessoas estagiárias que elas estavam sendo aprovadas no dia do processo, né? Com uma rosa branca. Então, eles, por exemplo, ficavam virados para mim, eu falava, olha, li a carta com eles. Era uma carta que, assim, ela é bem emblemática. E eu terminava, eu falava assim, venha nos conhecer, Natura. Vocês estão aprovados. Olha os gestores ali atrás, eles com a rosa branca. Gente, então, assim, me arrepiei foi só de você contar. Super emocionante. Vai sair o vídeo por aí, olhem no LinkedIn da Natura, no LinkedIn dos recrutadores da Natura. Que legal! Mas a importância dos símbolos, né? E assim, olha como um símbolo de lá de trás se fez tão importante aqui para uma geração, 50, 60 anos depois. Né? Então, a gente brinca que é o poder da relação, da conexão. Sim.
entre as pessoas. Sim. Nossa, que incrível isso. Na tricotada aqui. Vocês estudam Jung, alguma coisa assim? Símbolo? Olha, eu vou falar pra você, tem bastante abertura na Natura pra essa porque- questão do autoconhecimento, Porque etc. o Jung, na psicologia, ele traz muita questão do símbolo, né? Dos arquétipos. Em marketing, acho que estudam muito isso também. Com E olha certeza. como você traz um símbolo lá de certeza. trás e quão representativo ele é. É bem importante. E assim, marca muito para todo mundo que eu conto. As pessoas falam, nossa, que especial, e etc. Muito. E eu tenho certeza que marcou a vida dessa galera. E me fala uma coisa, como é que vem essas ideias, assim? Por exemplo, Essa? Essa. Nossa, mas veio na hora, assim. Assim, o que aconteceu? Tava lá no dia a dia e etc. Aí eu falei com a pessoa que eu trabalho junto, falei assim, e se a gente contasse para as pessoas estagiárias que elas foram aprovadas com uma rosa branca, assim, esse símbolo, Não, vamos lá. Vai ficar maravilhoso. Vamos compartilhar com a nossa gerente? A gente compartilhou com a nossa gerente, ela é genial. Acho que vai ser um símbolo muito importante. E aconteceu, assim. Eu acho que talvez a sua pergunta tenha sido como é que vem o insight, Como é que vem o né? insight? Putz, eu acho que é muito do nosso trabalho de recrutamento. É você saber das histórias, é você conhecer aquilo que aconteceu, né? Então, eu acho que né, cara, eu fui criado com mamãe e bebê, minha mãe mega fã da Natura, então sabia muito sobre a marca, antes mesmo de trabalhar lá. Então, acho que essa conexão, e eu falo que toda vez que eu entro numa loja, parece que a minha mãe tá do meu lado. Olha, né? que incrível isso. Porque, cara, minha mãe sempre utilizou e etc. E pra mim é muito importante, assim. Gera uma memória afetiva. Gera uma memória afetiva muito grande. E eu acho que é o poder que as marcas brasileiras têm. Sim. Né? E a gente tem inúmeras marcas brasileiras potentes, né? Então, você vê, a Natura é uma delas, você tem, né, empresas do varejo, como, por exemplo, a própria Hering, né? Também Sim. é uma empresa brasileira, a Reserva, hoje que tem uma mega repercussão, né? Cacau Show, é Cacau super legal. Show total. Eu lembro do dia que eu fui numa excursão no colégio, a gente foi para uma loja da Cacau Show, uma fábrica que tinha em Campos do Jordão. Então, eu acho que as empresas brasileiras, elas constroem memória na nossa vida. E a gente é um povo relacional, né? Sim, total. A gente gosta disso. Total. Ó, e aí, fazendo um recorte para vocês de como a gente se conheceu, né? O Rafa estava num grupo de WhatsApp de pessoas de recrutamento que eu também estava. E aí, rolou uma indicação ali da RPO no grupo. Não fui eu mesma. Gente, eu preciso de indicações de RPO aqui que fazem vagas técnicas. A gente tava num boom ali. Preciso de ajuda. E aí eu recebi, não foi uma só, tá, gente? Foi acho que umas 3 pessoas que me indicaram. Eu falei, olha, realmente, aqui é uma indicação forte. Aí, ó... Né? Então, assim, ó, ele tá falando e não fui eu mesma que me indiquei no grupo. Então, tá, né? Foram outras empresas. Então, legal. E aí, depois, tivemos esse episódio, né? Aí eu vi Rafael, da Natura, ok, adicionei ele no LinkedIn. Aí, depois, a gente se conheceu e foi muito acaso num módulo de recrutadores, né? De recrutamento da Headhunters Academy, em que a gente falava de marca empregadora. E aí, toda vez que eu dou esse módulo, todo mundo fala... A Natura é um case de marca empregadora, né? Para os RHs. E aí, eu queria te perguntar isso, assim, como é que são os desafios de recrutamento? Porque é muito fácil alguém de fora falar assim, mas também ele tá na Natura. É super fácil recrutar pra Natura. Porque é muito da fantasia, às vezes, das pessoas. Então, assim, como é que é, mesmo você tendo uma marca empregadora tão desejada, né, e tida como referência, porque se a gente pensa na Natura, você já sabe o que a Natura significa. Exatamente. Enquanto diversidade, né, enquanto cultura. Você trouxe essa questão do símbolo da rosa que eu achei maravilhoso. Então, assim, mas como é recrutar para este, né? Me conta um pouquinho dos desafios que vocês têm. Eu vou falar de uma perspectiva muito mais de como é recrutar para uma marca empregadora forte. Sim. Do que especificamente dos desafios que temos na Natura. Isso. E acho que isso se mistura. E é isso. Né? Mas eu acho que assim, a partir do momento que você tem a marca empregadora forte, as portas se abrem para você. Então, por exemplo, você que recruta para uma marca empregadora que é potente, as portas elas sempre vão estar abertas. Então, todo mundo vai querer te ouvir. Todo mundo quer saber. Então, até mesmo na Natura, quando eu abordo as pessoas acabam falando bastante com a gente.
E aí, de uma perspectiva dessa marca empregadora robusta, assim, eu acho que é para além do impacto, né? Para além da conexão, qual a proposta de valor que eu posso oferecer para você? Então, por exemplo, não adianta nada eu ter uma super marca empregadora e falar assim, não, então você vai ter que trabalhar 50 horas semanais, você vai ter que vir todos os dias para o escritório, não tem flexibilidade. Ah, então você vai ser líder, não tem um programa de desenvolvimento de liderança. Ah, não tem VR. Então, assim, eu acho que só tem o nome, né? Mas eu acredito que uma empresa, para ela se fortalecer, ela também precisa dessa proposta de valor muito bem desenhada. Sim. E é isso que a gente acabou, né, de rever também isso lá na Natura. Então, foi um projeto super grande, bem bacana. E eu acho que falando, né, desse primeiro passo, então a gente vai, como recrutador, né, a gente acessa as pessoas, a gente tem que encantar, né? Então, olha, falar dos logros da posição, dos desafios da posição, é sustentar aquela imagem positiva que você já tem, através de uma boa proposta de remuneração e benefícios, através de uma proposta atrativa de desenvolvimento e através também de um encantamento, isso para mim é muito valor, de liderança. Sim. E tem uma coisa que a Maíra Bimoradi fala em um vídeo que eu vi dela de muito tempo atrás, que é a evolução do trabalho em equipe, né? Que hoje as pessoas, elas já sabem que elas precisam ter trabalho em equipe, trabalhar colaborativamente, mas com quem eu vou trabalhar? Né? Então, quem são as pessoas que trabalham comigo? Então, eu desenvolver bons líderes para conseguir oferecer uma experiência de desenvolvimento positiva é extremamente importante. Olha, a gente sua para garantir isso lá, viu? Então, e aí, é isso que eu tô dizendo. Imagina, a gente tá falando de uma marca que é super forte, uma das marcas mais desejadas e que remetem mesmo a, né, essa memória afetiva mesmo das pessoas. E vocês também têm muitos desafios, né? Então, você, né, como centro de expertise hoje em recrutamento da Natura, o que você vê, assim, de perspectiva para os próximos anos? O que você está estudando? Imagino que você estude muito, né? Para até pensar no que você vai fazer, Exato. E me conta, é assim mesmo? Olha, eu acho que a partir do momento que você está nesse lugar de mais técnico, você precisa primeiro estar por dentro de inovação e tecnologia. Então, assim, quais são as propostas mais ágeis de eu entregar um trabalho que agregue valor e, ao mesmo tempo, seja ágil? Né? Então, a gente tem que entender... E aí eu vou falar pelo meu chapéu de atração e seleção. Né? Então, quais são as melhores plataformas, né? Os ATS, etc., que conseguem melhor atender. Polêmica essa questão. Nossa, total, né? Não tem uma empresa que eu já não trabalhei que não tem alguma questão com ATS, né? Polêmica. E, ó, vou falar uma coisa. Eu acho que não é o ATS, não gente. No final do dia, não é o ATS. Você pode ter o melhor ATS possível se o seu processo não está bem desenhado, não tem ATS. E se a pessoa não está comprometida a alimentar aquele ATS ou aquele CRM, não vai funcionar. Não vai adiantar, exatamente. Se você não tem ATS alimentado, você não tem dados, você não tem nada, né? É isso. Eu acho que tem que ter capacidade analítica. Então, assim, hoje não tem uma reunião que eu não entre, que eu não tenha que apresentar algum tipo de dado, ou que eu não seja cobrado de levar algum tipo de informação numérica. Isso já vem acontecendo há muito tempo, tanto na Raizen era assim, na CAT também, e na Natura não é diferente. Eu entendo que a gente também tem que trocar muito entre empresas, né? Porque por mais que, né, hoje eu estou na Natura que tem uma marca empregadora forte, mas não é por às vezes a gente estar num lugar também com uma marca empregadora forte que eu não preciso olhar o que o meu vizinho está fazendo. Claro. Né? Então, abro a minha agenda para benchmarking, faço benchmarking, troco com muito recrutador e acho que isso é extremamente importante. E aí, para quem senta em posições regionais, acho que você ter conhecimento da cultura de outros países. Então, por exemplo, hoje eu trabalho muito com Argentina e México. Quais são as principais empresas que estão no México? Quais são as principais empresas que estão na Argentina? Então, conhecer, ter esse meio que framework na sua cabeça, esse alicerce de o que eu preciso fazer para começar a operar neste lugar desconhecido, né? Então, esse é um pouco do método que eu uso, né? Erro muito e aprendo muito, bom, acertei bastante também, errei bastante. E faz parte, mas eu acho que tem que estar aberto
para cada vez mais evoluir. E é isso. E a gente falou um pouquinho, né, de gestão de mudança, quando a gente conversou ali as trocas, né, pelo WhatsApp e falando aqui do podcast, mas assim, me conta um pouquinho dos desafios que você viveu nisso, porque assim, você fez grandes mudanças na sua carreira, né, e imagino que no seu trabalho também está passando por bastante coisa agora, assim, conta um pouquinho pra gente dos principais desafios que você vê hoje, pensando nesse pano de fundo. Exatamente. Não, perfeita, ótima pergunta. Eu acho que, na realidade não acho, né? Tenho certeza de que a gente só consegue conduzir uma boa mudança se a proposta daquilo que você está fazendo vai ser menos dolorido do que aquilo que as pessoas já estão vivendo. Sim. Né? Então, se você propor algo que vai complicar a vida das pessoas e que não vai entregar um valor agregado diferenciado e melhor, a chance de dar errado é muito grande. E, às vezes, algo até, né, pode ser mais dolorido, mas, assim, como é que a gente fatia uma entrega para que ela consiga agregar valor? Então, acho que o primeiro passo tem uma frase que o Joel J fala muito, Joel J, famosíssimo, que não existe salto quântico. Então, assim, esse negócio igual quando você, tá correndo uma maratona. Eu quero correr os 21 km lá, os 5 km. Maratona. Cara, mas não corro nem 2, né? Então, assim, eu vou já querer começar com 5. E aí, o que isso tem a ver com gestão de mudança? Tem a ver com como é que a gente vai entregando valor à medida do tempo. Então, assim, tá, beleza, eu tenho todos esses problemas aqui. Que problema que eu vou resolver primeiro? E que vai gerar valor para a pessoa? Então, eu acho que grandes mudanças e grandes transformações acontecem a partir da gente resolver problemas de uma forma rápida e que gerem valor, uma percepção de valor muito rápida para as pessoas. Um impacto maior, talvez, né? Um impacto maior. Eu percepção. gosto daquela baixo esforço, alto impacto. Né? Eu ia então, falar assim, isso, matrizinha... O que eu vou resolver rápido, que eu não vou ter que, né, fazer grandes coisas, mas que vai gerar um impacto positivo muito grande. Sim. Né? Então, todos os lugares que eu passei, eu acabei olhando um pouco para isso. Então, acho que trazendo exemplos, né, reais de gestão de mudança. Então, acho que em todas as empresas que eu passei, revisão de processo é um ótimo exemplo. Sim. Para a gente falar de gestão de mudanças, né? Então, por exemplo, teve uma posição que eu sentei e a gerente me falou assim, Rafa, esse processo aqui de contratação de profissionais com deficiência não tá legal. E aí eu falei assim, não, tá legal, mas quais são os seus pontos? Por que não tá legal? Né? Porque é importante a gente saber por que não tá legal. E aí ela me falou assim, eu tenho esses pontos aqui, essas são as pessoas, vai lá e fala com as pessoas. E aí quando você ia falar com as pessoas não sabiam qual era o processo. Então, assim, tinha muitos problemas de, mas eu não sei qual é a minha responsabilidade nesse processo. Depois daqui... Assim, as pessoas elas não tinham uma visão do impacto que elas geravam naquele processo, né? E a gente infere que tá todo mundo sabendo. Exatamente, que tá todo mundo com conhecimento geral ali daquilo que tá fazendo, né? E aí, acho que assim, o meu momento... E eu nem fiz grandes mudanças, né? Nesse desafio que essa gerente me passou. Fui lá, falei assim, olha, que a gente precisa organizar as caixinhas aqui, tem alguns processos de tomada de decisão aqui que a gente precisa... Né, reduzir, etc., para não ter tanta volta. Fui lá, redesenhei o processo, chamei todos os envolvidos. Tá legal, não tá legal, vamos testar? Porque aqui vem um passo legal de gestão de mudanças, né, que é a resistência, né? E aí, às vezes, as pessoas têm uma grande resistência. Eu falo que eu adoro quando tem esse resistência, porque eu falo assim, vamos testar para ver como é que fica? Para a pessoa experimentar, porque às vezes a pessoa nunca viveu aquilo. E nunca viveu mesmo, né? E faz parte. E aí você vai lá, pilota, né? Que a gente tanto fala do pilota. Vai lá, pilota, faz acontecer. A pessoa, não é que ficou melhor? Então, nesse processo, foi assim. A gente pilotou, né? E acabou dando super certo. A gente aumentou o índice de aproveitamento de profissionais com deficiência dessa empresa. A gente conseguiu garantir uma experiência mais fluida para a contratação, né, dessas pessoas.
E acho que isso tem tanto impacto em marca empregadora, Nossa, enfim, né? Como? Enfim, é bem claro isso. Mas no final do dia, cara, eu fui lá, organizei o processo, comuniquei os envolvidos, deixei todo mundo ciente do que estava sendo feito, do começo, do meio e do fim. E acho que isso é gestão de mudanças. A gente acha que também fazer o vídeo, fazer o treinamento mega robusto, etc. E faz parte. Mas dá para fazer uma coisa dá também para fazer coisas pequenas e que agregam bastante valor. Que tem um impacto grande. É isso. Que tem um impacto grande. Eu também sou dessa opinião. Ô, Rafa, tá uma delícia essa conversa. Assim, vai ser a última pergunta, né? Vamos lá. Mas eu acho que é importante a gente ter esse momento com você, né? De pessoas que estão assistindo a gente que conselho você daria hoje, né? A gente está aqui, tendências 2025, né? Entrando aqui 2025. Que a gente já viu que marca empregadora continua, tem um monte de coisa, dados continua, né? Tem várias pautas que a gente tratou aqui, né? E de mudança, tecnologia, IA, etc., que são tendência. Mas que conselho você daria, assim, para os seus colegas de RH, como eu também, investe nisso aqui, como profissional de RH, sabe? Olha, eu acho que algumas pessoas já falaram isso aqui pra você, tá? Mas inteligência artificial é pra ontem, gente. E aí, muito naquilo que ela consegue nos ajudar com agilidade, né? Então, por exemplo, cara, eu quero escrever... E aí, galera de recrutamento, vou falar com mais profundidade aqui. Quero escrever um job description, eu quero fazer um post, eu quero escrever um texto atrativo, Gente, coloca ali na IA generativa e isso salva tempo. Muito. Até dinâmica de grupo já montei dentro de IA generativa. Que legal! Então, coloca lá, eu quero uma dinâmica, a IA generativa faz tudo para você. Então, assim, como é que a gente usa a IA para que a gente consiga investir tempo em ser mais consultivo? Porque aquilo que a gente estava falando na nossa conversa, né? A troca, ela se faz necessária. Então, eu falar com você, eu ter exatamente esse papo que a gente está tendo, a gente utilizando esse tipo de ferramenta faz com que abra mais espaço para que eu consiga ter essas trocas. A minha sensação é que, assim, às vezes, não me dá a resposta, né? E não Perfeito, dá mesmo. e não vai dar, né? E tudo bem, tá ali no nosso processo também mas te dá o pontapé inicial para um negócio que depois você constrói e fica incrível, não é? Exatamente. É muito legal. Você apara as arestas, né? E sim, economiza tempo. Economiza muito tempo. Então, IA é uma coisa que a gente super precisa estar de olho. E acho que, principalmente, como que a gente usa redes sociais. E aqui é muito um achismo meu, tá? Como é que a gente usa as redes sociais para recrutar? Não acho que achismo é ótimo, mas não é um achismo. Não é um achismo. Como é que a gente usa TikTok? Porque acho que o Instagram, cara, tem a sua relevância, mas é que essa galera tá no TikTok. Não, tá no TikTok. E aí, você falou, não sei se você gosta de TikTok, né, há um momento. Eu não conheço o TikTok, assim, eu já tentei, mas eu acho que eu ainda não dediquei o tempo. Olha, pra mim é a melhor rede social que tem. Mas as pessoas gostam muito, assim, eu acho que eu preciso explorar um pouco mais Hoje, isso. se eu tenho dúvida, ChatGPT, e se eu quero, às vezes, ver, a minha dúvida é TikTok. Funciona como até nem buscador, googlando né? mais eu tô fazendo isso. O TikTok, a intenção é ser né, eu ouvi que o TikTok era para ser uma plataforma de educação. Ouvi. De buscas também. também. E aí a gente fez de tudo um pouco, né, com ele. É isso. Mas eu acho que eu investiria tempo em entender como é que eu consigo estar mais próximo dessa geração através dessas mídias sociais, né? Porque o LinkedIn é extremamente relevante, mas será que a gente vai conseguir fazer com que essa galera entre no LinkedIn? Não sei, tenho minhas dúvidas. Eu não sei, porque a gente falou aqui de conversas francas, verdadeiras, e o LinkedIn, às vezes, é a Disney, né? LinkedIn, tem gente que fala, né? Então, exatamente. assim... Assim, eu sou suspeito, eu adoro, gosto muito. Eu também. Mas, né, é isso. E, cara, o TikTok é sensacional. Tenho encontrado coisas muito interessantes por lá. Então, acho que a minha resposta seria essa. E acho que eu gostaria também de dar uma resposta que é, assim, para mim é a chave para tudo, que é escute as pessoas. Sim. Então, senta, conversa, escuta uma perspectiva diferente, esteja aberto à mudança, porque eu acho que estando aberto, acreditando, conversas honestas, sim, né, transformam
e conversas honestas levam a gente para outro lugar. É o que a minha mentora fala bastante. Nossa, total, né? E parece simples, mas é difícil se colocar nesse lugar de escuta ativa, de abertura Exatamente. e tudo mais. Não é tão simples, não. É bem desafiador. Demanda muito autoconhecimento. Demanda bastante. Né? Bom, e se você quer saber um pouco mais sobre marca empregadora, gestão de mudanças e um pouco de tudo que a gente falou aqui nesse episódio de hoje, a gente vai ter um e-book disponível, gratuito, para vocês baixarem, com tudo que a gente trocou aqui nesse episódio de hoje, para te ajudar também, se você quer construir, de repente, né, um pontapé inicial de uma marca empregadora, né, com os insights aqui que o Rafa trouxe, ou de algum, né, estou passando por um processo de gestão de mudança, o que eu preciso ter como essencial para começar. Então, a gente vai disponibilizar para vocês. E, Rafa, onde as pessoas te encontram? Olha, LinkedIn, né? Como um bom recrutador. Tem que ter um LinkedIn. Rafael Freitas Simone, você me vê lá. Meu Instagram, @Rafael Simone. Tem TikTok? São os dois lugares. Tem, meu né? @do TikTok, eu esqueci. Olha aí. Eu tô lá todo dia, assim, Vocês podem encontrar ele, eu tô assim, lá todo dia, assim, gente. Mas postar, isso. eu sou millennial ainda. Me falam que eu vou chegar nesse vício, que é o TikTok. Olha, é um cuidado, vício. hein? Me falam isso. Mas gostei muito de estar aqui com você. Achei que passou super rápido a nossa super conversa. Amei também. Foi muito legal que delícia. A gente possa trocar mais. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se precisarem trocar mais, Rafa já deixou as redes sociais aqui disponíveis. Aproveitem. E vejo vocês, então, no próximo episódio. Beijo, até mais.